exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Para sempre, Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Sempre, Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Muito bom dia, hoje domingo, dia 10 de janeiro do ano de 2021. Você se lembra quando a gente falava no ano 2000 como se fosse uma coisa assim muito longe, muito longínquo até, mais do que muito longe, algo muito remoto, né? Lá no ano 2000, pois é. Passou muito rápido e nós estamos aqui agora no ano 2021, século 21, entrando a terceira década do século 21. Tá vendo só como o tempo passa rápido? Muito bem, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda e nós vamos juntos louvar e adorar o nosso Deus nesse domingo de 2021. Olha, como a gente sempre faz, eu quero só recordar o que é que está despontando aqui essa semana nas nossas transmissões. Daqui a pouquinho, depois dessa nossa transmissão do culto da manhã, nós teremos um momento das crianças. Estamos fazendo aí um recuerdo das principais programações infantis do ano passado. E depois temos a aula da EBD, uma aula especial, porque nós estamos abrindo a terceira e última revista dessa série de estudos que estamos fazendo sobre os livros do Antigo Testamento, compreendidos à luz dos livros do Novo Testamento. Não é? Eu sempre ensinei aqui que depois do Evangelho, depois da revelação de Cristo, a gente mudou a maneira de ler e entender o Antigo Testamento. O Antigo Testamento passa a ser focalizado pelo Novo Testamento, pela mensagem do Evangelho. É o Evangelho que é a chave de interpretação para toda a Bíblia e muito especialmente para o Antigo Testamento. Então a gente está fazendo essa leitura, tentando fazer essa conexão muito íntima entre os dois testamentos. E antes de iniciarmos a última revista dessa série, que é a terceira revista, que vamos começar já no domingo que vem, hoje
na hora da EBD, nós teremos uma aula especial com os autores da revista, que é o pastor Hudson e eu, em que vamos falar como é que a revista é montada, o pastor Hudson lá com a parte mais do design formal e eu falando mais da questão do conteúdo que as nossas lições possuem. Então, logo depois da programação com as crianças, participe, porque você vai gostar com certeza. E às 19 horas, voltamos com a nossa transmissão da noite. O pastor Hudson também está postando, todas as quartas-feiras, uma nova aula do seu curso do Evangelho de João. Ela vai ao ar a partir das 8 da noite, como acontece toda semana, nessa próxima quarta-feira. Logo depois, quando terminar o curso do pastor Hudson, nós temos uma surpresa para as quartas-feiras. Mas eu vou falar melhor sobre isso no próximo domingo, tá bem? Então vá se preparando aí para o que a gente vai colocar no ar todas as quartas-feiras, a partir e logo após dessa série que o pastor Hudson está fazendo sobre o Evangelho de João. Na sexta-feira, nosso sextou na Barão, tá bem? Como sempre acontece. Quinta-feira é o dia em que as mães se reúnem para orar pelos filhos. Sábado é o dia em que os homens se reúnem também para orar e refletir juntos. E os jovens e adolescentes estão aí com o seu recesso, retornando logo, em breve, estarão com as suas programações de volta. Enquanto isso, nós vamos ficando por aqui, preparando-nos para a mensagem da Palavra de Deus. Mas antes, a gente quer fazer um momento de dízimos, de ofertas, de dedicação do que temos e do que somos, também agradecendo a Deus pelos nossos aniversariantes. Daqui a pouquinho a gente está aí. Eu vou começar hoje uma série de pequenas reflexões, como vocês leram aí na chamada, as 4 operações da oferta. A oferta adição, a oferta subtração, a oferta multiplicação e a oferta divisão. E quero destacar algumas características próprias de cada um desses tipos de oferta, de cada um desses tipos de contribuição, desses tipos de dízimo, tá bem? Então vamos começar com a oferta adição. E eu quero ler para vocês aqui, naquele episódio de Jesus Cristo enchendo as redes dos discípulos de peixes, quando ele manda eles jogarem as redes ao mar, e eles começam a recolher as redes e elas estão repletas de peixes. Chega um determinado momento que diz assim: então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Olha, ali chegaram a uma conclusão. Ou eles se juntavam para puxarem juntos as redes, ou eles iam perder todos os peixes. Quando eu penso na oferta como adição, eu me lembro exatamente dessa cena. Adição é soma, adição é reforço, adição é aumento, adição é crescimento, adição é acoplar, é juntar. Quando nós pensamos em oferta-adição, nós estamos pensando que a minha contribuição financeira, a sua contribuição financeira, a contribuição financeira de muitos está somando, está juntando esforços e nós estamos juntos puxando a rede. Quem contribui financeiramente para o reino de Deus, para a obra do Senhor, está fazendo a operação da adição, porque está juntando forças, somando esforços, fazendo com que as redes sejam puxadas juntos, para que os peixes não se percam. Por isso é importante que você se torne um dizimista, um ofertante fiel, e por isso, do meu desafio a você, para que esse ano de 2021 seja um ano em que você
se faça um contribuinte fiel, um dizimista fiel, um ofertante fiel. Na oferta, adição. No dízimo, adição. Na contribuição financeira, adição. Porque estamos somando nossos esforços, cada qual fazendo a sua parte, para nós juntos puxarmos a rede. Pense nisso. A sua oferta, o seu dízimo, como uma operação para adicionar e adicionar para o reino de Deus. Você vai ver aí agora a conta da igreja, a agência, você pode fazer a sua transferência também pelo Pix, anotando aí o CNPJ da igreja, ou trazer aqui mesmo para colocar no gasofilácio aqui o seu dízimo e a sua oferta. Só não deixe de fazer isso, porque a sua oferta é oferta adição. O seu dízimo é dízimo adição. A sua contribuição é contribuição adição. Todos nós juntos trabalhando pelo reino. Muito bem, a gente quer colocar aos pés do Senhor, no altar do Senhor, não só o que temos, como você viu aí, não é, as informações para nossos dízimos e ofertas, mas também o que somos. E nessa dedicação do que somos, muito especialmente queremos dedicar ao Senhor a vida dos nossos aniversariantes da semana, que eu passo a mencionar agora. Hoje, dia 10 de janeiro, domingo, Geraldo Ferreira de Souza e José Mauro Neto Machado. Deus abençoe esses nossos dois irmãos que estão aniversariando exatamente hoje. Parabéns para vocês. Amanhã, segunda-feira, dia 11 de janeiro, Ana Cristina da Costa Gomes, Maria Gabriela Patrício de Melo, Marli Zarzar de Souza e Vinícius Alemã Mancebo Pinto. Parabéns para todos vocês aniversariantes de amanhã, que Deus continue a conduzi-los, orientá-los e cumprir na vida de vocês os seus propósitos. Na terça-feira, dia 12 de janeiro, Milene Salles de Oliveira, Nicéia Marinho de Souza e Pedro Gouveia de Oliveira. Deus abençoe vocês, meus parabéns para cada um de vocês. No dia 13 de janeiro, na quarta-feira, Isis Pereira Ribeiro, Cauã Carlos Carvalho Santana, Maria Helena dos Santos Fraga, Regina Coeli Jardim Viana e Sofia Cristina Kochman Lopes. Deus abençoe vocês, que o Senhor continue a conduzi-los a cada dia das suas vidas. Vamos para dia 14, quinta-feira. Nossos aniversariantes são Antônia Pinheiro Maia, Sabrina de Jesus Silva Pinudo. Deus abençoe essas duas irmãs, que Deus continue a conduzi-las, minhas queridas, sob a sua graça e sob a sua misericórdia. Chegamos na sexta-feira, dia 15 de janeiro, Íris da Silva Isaac, Maria José Arca da Silva, Natália Pimentel Marques, Paulo Eli Cordeiro Nascimento e Roberto Pereira, nosso diácono Roberto Pereira. Deus abençoe cada um de vocês
irmãos e irmãs queridos. E no sábado, fechando a semana, Alessandra Alves Azevedo, José Ribeiro Varjolo, Júlio Ferreira dos Santos Neto, Marilane Pacheco de Carvalho, Michele Samuel da Silva, Sueli Silvério de Jesus e Tatiana Luciano de Paiva Vargas. Olha, Deus abençoe vocês, queridos aniversariantes da semana. Eu gostaria de orar junto com vocês agora. Vamos buscar a presença do Senhor. Pai querido, muito obrigado por esses aniversariantes que aqui estão também com seus corações repletos de gratidão e de alegria por conceder a eles mais este ano de vida. Este ano difícil que foi o ano passado, e no entanto eles chegam aqui aniversariando mais uma vez. Recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão e a dedicação que fazemos destas vidas no teu altar. Sê, Senhor, também com os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão internados, que estão em tratamento, aqueles que estão passando momentos difíceis de adversidade na vida. Senhor, todos estamos no teu altar, diante de ti, dependentes da tua graça, da tua misericórdia, e dedicando a ti nossas vidas e tudo o que temos e somos para a tua glória e para a tua honra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que a sua voz seja mais ouvida, que todas outras, que todas outras, que a sua face seja mais querida, que todas outras, que todas outras para mim. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante que todas outras, que todas outras, que a sua luz seja mais brilhante que todas outras, que todas outras para mim. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor
Eu queria convidar você para mais uma reflexão na palavra do Senhor. Hoje, que estamos aqui juntos louvando a Ele, glorificando e agradecendo ao Senhor, rededicando nossas vidas, também temos esse espaço para pararmos um pouquinho e pensarmos na palavra, pensarmos naquilo que o Senhor está nos ensinando através das Sagradas Escrituras. Eu gosto muito de chamar a atenção para isso. A gente para e reflete. A palavra que para mim mais combina com a palavra fé é a palavra reflexão. Por isso que nós temos aí aquele meu áudio diário, que recomeça agora dia 18, e que tem como título Fé e Reflexão. Eu acho que é isso mesmo, é a melhor combinação que podemos fazer. A gente pensa sobre a fé, porque quando a gente para e pensa sobre aquilo que a gente crê, sobre as coisas que a Escritura nos ensina, e usamos a razão junto com a fé, para as duas juntas, não é, comporem essa dupla necessária e indispensável para a nossa maturidade, para o nosso amadurecimento. Então nós vamos fazer isso agora, nós vamos prestar muita atenção naquilo que está sendo ensinado, lendo as Escrituras. Não basta ler as Escrituras, é preciso saber ler as Escrituras, porque quando a gente só lê as Escrituras, a gente não só perde muita coisa, como distorce muita coisa. Então é necessário saber lê-la, saber ler aquilo que realmente está ali escrito, da maneira como foi escrito, no contexto em que foi escrito. E isso também é pensar a fé. A gente pensa sobre a nossa fé, e só quando a gente para, reflete e pensa sobre a nossa fé é que nós crescemos espiritualmente. Então eu quero convidar você para mais um momento de fé e reflexão, para mais um momento de refletirmos a nossa fé. A nossa fé não é só para ser anunciada, primeiro é para ela ser pensada. Quando a gente pensa a fé, a gente até anuncia melhor a fé, a gente até defende melhor a fé, mas é primeiro preciso pensar. Pensamos sobre a fé para viver a fé, anunciar a fé e defender a fé. A reflexão hoje que faremos sobre esse texto das Escrituras tem a ver com uma palavra, e com uma palavra que é usada apenas 2 vezes no Novo Testamento. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, não é? E várias vezes, quando a gente faz estudos da palavra, ajuda muito quando a gente compreende o que está por trás daquela palavra. O que aquela palavra ou aquela expressão significa. Então não é só uma questão de traduzir aquilo para o português, mas é uma questão de traduzir corretamente o que realmente aquilo está querendo dizer. E há muitas palavras nesse original grego das Escrituras, do Novo Testamento, que quando a gente compreende melhor, também melhor compreende o que o texto está dizendo. Eu vou dar hoje para vocês um exemplo disso. É uma dessas palavras raras, como eu disse a vocês. Essa palavra a qual eu vou fazer referência agora, essa expressão, ela só aparece 2 vezes no Evangelho de Mateus, quer dizer, é o próprio evangelista Mateus que a usa. Depois em Marcos, ela vai aparecer de novo, mas naquilo que está sendo recontado de Mateus, né? Mas ela aparece 2 vezes no próprio Evangelho de Mateus, e depois dessa vez em Marcos, mas são essas 2 vezes lá em Mateus que elas possuem o mesmo significado, estão em contextos diferentes, mas abrem uma janela enorme para a gente compreender um ensinamento muito precioso do Evangelho para as nossas vidas. O texto que eu quero ler está em Mateus capítulo 27, que é a narrativa de Jesus carregando a cruz, não é? Ele já havia sido traído, já havia sido julgado, já haviam torturado Jesus, não é? E agora ele seria
morto na cruz, para depois ressuscitar, fechando esse ciclo da paixão, morte e ressurreição que nós conhecemos muito bem. Mas depois de ser traído, depois de ser condenado, julgado, condenado, torturado pelos soldados, não é? E agora ele está carregando a sua cruz, sendo levado para o Calvário. E nesse caminho, o texto de Mateus capítulo 27 diz o seguinte, no versículo 32, ao saírem, não é, para o Calvário, ali carregando a cruz, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. A expressão que eu quero realçar hoje é essa expressão, e o forçaram. Tá bem? Angareuo no grego. E o forçaram, que é o verbo forçar, obrigar, impor alguma coisa. Então ali, enquanto os soldados romanos estavam conduzindo Jesus, somos informados de maneira mais detalhada que o Senhor Jesus tropeçara, caíra, não é? A cruz, por causa da tortura pela qual ele havia passado, por causa dos seus ferimentos, das suas machucaduras, não é? Ele estava bastante enfraquecido, debilitado. Então eles pegam Simão de Cirene, ou Simão Cirineu, então era um estrangeiro, não era um judeu, ele vinha ali, provavelmente estava ali para negociar, passear, visitar alguém. Nós não sabemos o que Simão Cirineu fazia em Jerusalém, mas coincidiu de que ele estivesse exatamente no momento em que Jesus passava, e por estar ali naquele momento, os soldados o pegaram e o forçaram, como diz o texto, o obrigaram, impuseram sobre ele a cruz de Cristo para que ele a carregasse junto com Jesus. E é sobre essa expressão que eu gostaria de conversar com você essa manhã. Essa ideia dessa palavra, desse verbo no grego, né, de obrigar algo, de forçar algo, de impor algo, ela nasce lá atrás, ainda no tempo da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga havia um sistema de correios, que era um sistema para agilizar, fazer com que a correspondência, aquilo que era enviado pelos correios, chegasse mais rápido. Que era o seguinte, foi calculado quanto tempo máximo um cavalo levava para correr em alta velocidade até começar a cansar, não é? Então calcularam isso, e no lugar ali onde o cavalo se cansava, faziam um posto de troca. Então aquele cavalo saía de um certo lugar, corria, chegava nesse posto, e aí um outro cavalo é que seguiria a viagem. Então o mensageiro que estava nesse primeiro cavalo recebia a encomenda que seria levada adiante, e aquele novo cavalo vai de novo. Mesmo percurso de tempo em que um cavalo leva para ficar cansado, aí ele para num outro posto de troca. E aí troca de novo de cavalo, por um cavalo que não estava cansado, para fazer um outro percurso longo, correndo o mais rápido possível. Então havia ali a troca de cavalos, a troca de mensageiros, havia um oficial, uma espécie de fiscal em cada posto para ali fiscalizar essa troca de cavalos e troca de mensageiros, para ver se aquilo que estava sendo levado pelo correio estava preservado, salvaguardado, sem problema. Bom, então esse era o sistema de correios ali da Grécia Antiga. Podia acontecer de um cavalo se cansar antes de chegar ao posto de troca, ou se machucar,
o que era muito comum também, não é? Naquelas estradas daquele tempo havia muitas pedras, muitos imprevistos na estrada, e um cavalo podia, por exemplo, quebrar a pata, ou podia se machucar, e aí não podia mais continuar. Então o que acontecia? Aquele mensageiro tinha autoridade dada pelo governo grego, pelo governo ateniense, tinha autoridade de parar qualquer pessoa que viesse num outro cavalo, de pegar o cavalo dela para continuar até o posto seguinte, onde ele deixaria o cavalo que foi ali recolhido em nome do governo, que foi usado em nome do governo, né, que foi ali confiscado provisoriamente em nome do governo, deixaria o cavalo lá para o dono depois pegar e seguiria aí com o cavalo que normalmente seria trocado ali para a viagem continuar. Então essa palavra vem desse tempo em que um mensageiro do correio podia obrigar um passante, alguém que vinha em cima do seu cavalo, com outro destino, com uma outra atividade qualquer, mas ele podia obrigá-lo a descer do seu cavalo, ele confiscava o seu cavalo ali para usá-lo para que a entrega pudesse ser feita e ele pudesse chegar a tempo de entregar ainda para, no posto de troca, ele seguir viagem com outro cavalo ou com outro mensageiro, se fosse necessário. E a pessoa não podia reclamar. Se ela vinha cavalgando ali no seu cavalo e tinha um agente do governo que precisava do seu cavalo para continuar a fazer o seu trabalho, ele podia confiscar e a pessoa ficaria ali esperando alguém passar para lhe dar uma carona, ou seja, o que for, sabendo que recolheria o seu cavalo e pegaria de volta o seu cavalo no posto seguinte dos correios. Então a palavra obrigava, impunha sobre a pessoa, né? Forçava a pessoa a entregar o cavalo. Essa palavra vem daí, vem desse contexto. Era nesse contexto em que essa palavra era usada, quando um governo impõe sobre você uma obrigação, confisca algo de você, usa algo ali para que aquele serviço público não fosse interrompido. E você, até por um interesse público, tinha que se submeter àquilo e não podia reclamar, tá bem? Bom, então é esse o significado da palavra que é usada aqui. Só que, quando ela é usada aqui, o contexto é outro diferente. É bem diferente daquele contexto da antiga Grécia, onde a palavra surgiu. O que nós temos aqui, nesse contexto agora, é o domínio romano. Roma, o Império Romano, está dominando todo o mundo civilizado da época. Então ele está ali mantendo, não é, o domínio sobre os povos, os países, algumas coisas que eles permitem que sejam feitas, outras não, como por exemplo, Israel, dominada pelos romanos, podia continuar tendo as suas sinagogas, podia continuar tendo seus cultos, podia continuar usando o templo e fazendo os seus sacrifícios normalmente. A vida religiosa permanecia funcionando. As autoridades religiosas judaicas permaneciam as mesmas. Você tinha o Sinédrio, que podia julgar pessoas acusadas de heresia, como era o caso de Jesus Cristo, quando foi levado para lá. Você tinha o sumo sacerdote, cumprindo o seu papel, os demais sacerdotes, você tinha os mestres da lei, você tinha os fariseus, toda a estrutura do judaísmo funcionando normalmente. E isso aconteceu em vários outros lugares onde o Império Romano impunha seu tacão de domínio, o tacão imperialista de Roma. A única coisa que Roma exigia era submissão completa a César ou aos seus representantes, que eram os governantes romanos e os soldados romanos, os oficiais romanos, como os centuriões, por exemplo, e pagar impostos a Roma. Não é? Então isso era uma exigência que a Roma não abria mão. César é a maior autoridade e você tem que pagar seu imposto,
para o Império Romano. Agora, uma outra coisa que podia acontecer justamente por causa dessa obediência que era devida ao Império Romano, era um soldado, assim como na antiga Grécia se confiscava um cavalo para o serviço de correio ateniense grego continuar funcionando, um soldado romano agora, no domínio do Império Romano, ali muito especialmente sobre Israel, sobre a Palestina, um soldado romano podia requerer alguma coisa que ele estivesse precisando. É nesse contexto aí que surge Simão Cirineu. Você tinha lá um condenado pelo Império Romano, um torturado pelo Império Romano, um homem que seria morto pelo Império Romano, carregando a sua cruz, e você tem ali a necessidade de que alguém o ajude. Então o texto diz claramente que quando estavam passando por certo lugar, esse homem de Cirene, esse Cirineu, chamado Simão, foi obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. O forçaram, é o que diz a tradução. O obrigaram, colocaram sobre ele esse dever, essa obrigação que não podia ser refutada de carregar a cruz juntamente com Cristo. Eles o forçaram a fazer isso porque eles podiam. Eram soldados romanos, eles podiam fazer isso. E a pessoa não tinha outra opção a não ser obedecer. Agora eu quero fazer a aplicação que eu queria fazer sobre esse texto. E muito especialmente sobre esse termo. O obrigaram, o forçaram. Há um outro texto, como eu disse, em que essa expressão aparece. Também em Mateus. Num outro contexto, numa outra situação. É o Sermão do Monte, e é o Senhor Jesus Cristo ensinando os seus discípulos a lidarem com perseguições, adversidades e obrigações. E quando a gente chega no capítulo 5, no verso 40 a 42, Jesus dá alguns exemplos sobre como não se vingar, não ficar com raiva, mas agir com amor. Então ele dá aquele exemplo de dar a segunda face, não é? E ele dá aquele exemplo de que se alguém tirar a sua túnica, você também dê a ele a sua capa. E aí chega no verso 41, em que Mateus usa o mesmo verbo usado lá para Simão Cirineu, quando Jesus diz, se alguém o forçar, olha aí o termo, o verbo de novo, angeruo, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. E é esse ponto que eu quero chegar. O que é que Jesus estava ensinando aqui? Estava ensinando que quando nós, cristãos, somos obrigados a lidar com certas situações, quando nós não temos como fugir delas, ou a gente faz isso e fica ao mesmo tempo remoendo amarguras, revoltas, raivas, iras, insatisfações, sentimento de fracasso, sentimento de frustração, ou a gente faz com amor, ou a gente tolera com amor e paciência, ou a gente suporta com sentimento de graça e sentimento de misericórdia. Você pode ser obrigado, por exemplo, a cuidar de alguém. Coisas que podem acontecer naturalmente na nossa vida, não é? Muitas vezes a vida nos leva a certas situações em que precisamos cuidar de nossos pais envelhecidos e doentes, precisamos cuidar de uma pessoa da família que está precisando do nosso amparo, da nossa ajuda, do nosso apoio.
Bom, seja qual for a situação, de repente a vida colocou você numa situação, numa circunstância em que você precisa, é obrigado, é forçado, queira ou não, a fazer determinada coisa, a cuidar de determinada pessoa, a suportar determinada situação. Você tem duas alternativas aí. Ou você faz isso com muita raiva, com muita revolta, com muita amargura, com muito sentimento de frustração e de fracasso, reclamando e aumentando o peso daquela obrigação, daquela necessidade, daquela circunstância da qual não se pode fugir, ou você transforma seus sentimentos em amor e faz com amor e faz com graça, querendo ser um instrumento da graça de Deus naquele momento. Os dois textos, o de Mateus 5,41 e lá o texto de Simão Cirineu em Mateus 27, os dois textos significam a mesma coisa, só que um é exemplo do outro. Nesse texto de Mateus 5 você tem a tese. Jesus dizendo: se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, caminhe 2. Isto é, se a vida coloca diante de você uma situação em que você precisa fazer aquilo, faça. Mas faça com amor, faça bem feito, faça com prazer, porque se você fizer com amargura, se fizer com raiva, não será feito. E aí vem o texto de Mateus 27, que é o exemplo disso, que é Simão Cirineu. E mais, Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz, ele não reclamou, ele não esboçou nenhum tipo de revolta, ele não tentou se livrar daquilo, mas ele fez. O texto diz que ele fez. Isto é, ele transformou aquele momento em que, em vez de se revoltar contra o soldado romano, em vez de ficar amargurado, em vez de ficar choramingando com ele mesmo, olha aí o que é que dá ter o Império Romano dominando, olha aí a maldade desses soldados romanos, olha aí a que eu estou sendo submetido, em vez de ficar ruminando essas coisas no seu coração, Simão fez sem reclamar. Forçaram Simão a andar 1 milha, ele estava disposto a andar 2. Porque ele não estava mais fazendo por obrigação ou porque era uma imposição de Roma. Ele estava fazendo por amor àquela pessoa que carregava a cruz, para ser útil a ela e para transformar aquele momento num momento de canalização da graça. Agora, o que Simão Cirineu não sabia é que aquele momento o estava tornando imortal. Simão Cirineu nem desconfiava que estava entrando para as páginas do Evangelho, que estava se transformando num personagem bíblico e que o seu nome seria repetido e essa história seria contada e o seu exemplo seria referenciado séculos e séculos mais tarde, como eu estou fazendo agora, 21 séculos depois de ter acontecido isso. Estamos nós aqui de novo falando em Simão Cirineu. Ele nem desconfiava que podia acontecer isso. Naquele momento ele estava apenas transformando uma obrigação num serviço, uma obrigação e um dever numa concessão de graça. E junto com o pacote veio aquilo que ele não sabia: o fato de ter se tornado o homem que carregou com Jesus a sua cruz. Entrou na história do Evangelho pela janela, de repente, era um desses personagens inesperados, que surge, ninguém sabe para quê, de onde, como, ninguém sabe o que ele estava fazendo em Jerusalém, ninguém imagina o que ele estava fazendo passando por ali, mas se tornou um personagem importantíssimo no âmago daquela narrativa
que era justamente o âmago do Evangelho, que é a crucificação de Cristo. Olha só, não é pouca coisa. Então o que eu quero dizer a você é que quando a gente transforma as nossas obrigações, os nossos deveres, aquelas situações em que a vida nos impõe coisas que até nos desagradam e exigem esforços de nós, isso pode se transformar numa grande amargura, num grande peso, mas também pode se transformar numa coisa muito boa para a gente, que a gente nem sequer imagina. Depende de como a gente olha, de como a gente faz e de como o nosso coração se comporta naquilo. Nós enfrentamos situações na vida, vivemos momentos na vida, circunstâncias que às vezes nos fazem sim ter repúdio, sentir raiva. Há certas situações políticas, certas situações contextuais do momento do país, do momento histórico, que a gente olha para muita coisa e é tentado até a ficar sentindo muita raiva. E são coisas das quais você não pode fugir, não é? A gente olha para o que é exigido da gente nesse momento histórico, as coisas com as quais a gente é obrigado a conviver, as bobagens que a gente é obrigado a ouvir, e vindo muito especialmente de gente que não podia ficar falando bobagem e fala, de ter que conviver com uma situação que nos desagrada demais, que a gente olha para aquilo e diz: meu Deus, como é que pode ser um negócio desse? Quantas e quantas vezes eu, Carlos Novaes, já me peguei muitas vezes olhando para coisas que são feitas em nome de Deus e coisas que usam o nome de Deus, que eu fico olhando para aquilo e aquilo me dá asco, e aquilo me dá nojo. Aquilo é difícil de engolir, muito mais porque está sendo feito em nome de Deus. E aí eu sou tentado a sentir raiva, sabe? A me rebelar, a me revoltar e a carregar uma angústia, uma amargura, um sentimento de frustração dentro de mim que não é bom. Sentimentos que não são bons a gente sentir e carregar. Então o que a gente faz? A gente tenta transformar aquilo num serviço que a gente presta. A gente tenta fazer algo para amenizar aquela situação, para diminuir aquelas dores. A gente tenta lidar com aquela situação inevitável que está diante da gente, que a vida nos impôs, que a história nos impôs, que o contexto sociopolítico nos impôs, que a situação econômica nos impôs. A gente olha para aquilo e diz: bom, aqui eu tenho duas oportunidades aqui, duas maneiras de lidar com essa situação. Ou eu fico reclamando, sinto muita raiva e sigo frustrado, ou eu aproveito para fazer aqui uma diferença, para agir de alguma forma que marque uma diferença. Eu estava terminando de ler um livro do filósofo Edgar Morin, em que ele diz exatamente o seguinte: ele diz: escrevi esse livro para deixar bem claro, eu não sou um de vocês. Eu estava pensando, quantas vezes a gente precisa fazer isso, né? A gente está naquela coisa que a vida nos impôs, naquela situação que as circunstâncias nos impuseram, e a gente precisa reagir com graça, com misericórdia, com amor, e para fazer a diferença, para mostrar: eu não sou um de vocês. É para isso que somos chamados. Essa palavra, o forçaram, é importantíssima então nesse sentido, e esse ensinamento de Jesus é importantíssimo nesse sentido. Se nós estamos assumindo um serviço para o reino de Deus, um serviço para a nossa família, um serviço no nosso trabalho,
algo que a vida nos impõe, que a situação nos impõe, precisamos fazer aquilo obrigatoriamente, não tem como fugir, não façamos daquilo algo que nos força, algo que simplesmente nos obriga, algo que nos impõe algo, mas transformemos aquilo em amor, em serviço. Nos obrigam a caminhar 1 milha, por causa do amor e do serviço a gente caminha 2. E eu quero lembrar, para encerrar, de Jacó, que trabalhou 7 anos por Raquel. Depois de terminar aqueles 7 anos, ele precisou trabalhar mais 7. Lembra-se da história em Gênesis? 7 anos trabalhando, aí descobre que foi enganado pelo seu tio Labão, tem que trabalhar mais 7. E aí o texto de Gênesis diz, mas ele fez. E esses anos lhe pareceram muito leves, pelo tanto que ele a amava. Tudo fica muito mais leve quando a gente faz com graça, com amor. Quando a gente faz com o mesmo sentimento de Cristo, que nos leva a caminhar 2 milhas, leves, completamente leves, porque amamos. Que o Senhor nos ensine e nos oriente nisso. Amém. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, sim, eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
Muito bem, eu estou aproveitando a Duda, que está aqui hoje comigo, para a gente encerrar nosso encontro e lembrar que as crianças continuam agora, logo depois do culto aí com tia Paula, tia Jaqueline e os melhores momentos lá do ano passado das nossas programações com as crianças. Vamos orar? E agora que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a presença do Espírito sejam conosco hoje e todos os dias, até que estejamos com o Senhor para sempre. Amém, amém. Uma boa semana para vocês. Dá lá um tchau para eles. Deus abençoe vocês todos. À noite estamos de volta aqui às 19 horas com a nossa transmissão da noite. As férias chegaram! Queremos te convidar para cantar, brincar, ouvir histórias e se divertir com Jesus. Vamos curtir o TBT da Live com Jesus e reviver momentos super legais? Vem com a gente! No TBT de hoje você precisará dos seguintes materiais: caixa de papelão, papel colorido, papel ofício, cola e canetinha preta. Olá, crianças! Nós estamos aqui em mais uma live com Jesus. Você está aproveitando? Olha, tia Camila, eu estou curtindo, estou acompanhando. Comecei a ver as fotos que as crianças estão mandando para a gente das atividades. E se você ainda não mandou nenhuma foto, por favor, manda para a gente foto, manda vídeo. Só marcar a gente aqui, ó, Barão Kids e... Recriança IR, menciona lá no seu Instagram, usa a hashtag Live com Jesus. E tá chegando a hora que eu mais gosto do nosso dia, tia Paula. Nem sei qual é, tia Camila. É a hora de celebrar, de adorar. Então vamos lá, vem. Celebrai com júbilo ao Senhor. Jireh, Jeová, Nissi, Shalom, Rafa, Jireh, Jeová, Nissi, Jeová, Shalom, Jeová, Rafa, Jeová, Jireh, Jeová, Nissi, Shalom, Rafa, Jireh, Jeová, Nissi. E celebrai com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra, não há outro como o nosso Rei, Ele é o poderoso da terra. E celebrai com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra,
Jireh, Jeová Nissi, Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Ontem foi um dia muito triste para Tel, mas o que será que vai acontecer hoje? Vocês estão preparados? Então, vamos para a história. Senhor, por que é tão difícil de minha irmã acreditar em Ti? Às vezes sinto que falhei, Deus. Falhei como Teu filho e também como irmão. Por favor, abençoe a live de hoje e que ela e todos que estarão assistindo possam crer em Ti e se converter, Senhor. Em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. O que você está fazendo sentado no chão? Iniciaremos uma live daqui a pouco. Ah, sim, claro. Você estava chorando? Não, eu não choro. Chorando, de onde você tirou isso? Daqui a pouco vai começar a nossa incrível live com Jesus. É verdade. Enfim. Fala, galera! Mais uma live top! E hoje continuaremos falando com Jesus. Só que dessa vez ele vai responder as perguntas de vocês que vocês mandaram pra gente, beleza? Então, Jesus, você tá aí? Tô sim. Ok, vou te fazer umas perguntas, tá? Pode começar. A primeira pergunta é da Maria Clara. Ela perguntou: por qual motivo nem sempre você Aqui. responde as orações? Meu pai sempre responde às orações. Essas são respondidas de 3 maneiras: sim, não ou espera. As respostas para as orações sempre chegam no momento certo, mas não no momento que vocês acham adequado, e sim no momento que Deus acha adequado, no momento dele. Todas as decisões feitas pelo meu pai são as melhores para todos. Agora vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Sofia Braga É isso aí. Mendes. A pergunta dela foi: Jesus, você prefere Toddy ou Nescau? Biscoito ou bolacha? Toddy, Nescau, biscoito, bolacha? Isso, aquilo, frio, calor. Isso aqui. Esquece o TikTok e bora pra próxima pergunta. Então, próxima pergunta do Joãozinho. Jesus, como é ser filho de Deus? Você quer descobrir? Reconheça o meu sacrifício na cruz. Reconheça que morri e eu ressuscitei por você. Pois tendo a mim em seu coração, você terá o Consolador, o Espírito Santo. A próxima pergunta é da Beatriz. Como eu posso ter certeza que Deus ouviu minhas orações? Havia um homem que orava todos os dias, porém sentia que suas orações não eram ouvidas e, consequentemente, não eram respondidas. Ele orava, mas não sentia nada. Sabe por quê? Porque suas orações eram ritos. Ele orava na hora do almoço, na hora do jantar, mas não orava com o coração. A sua mente estava focada em outras coisas e não em Deus. Não existe hora certa para orar. Você pode orar em todo momento. Pode orar enquanto caminha, pode orar enquanto toma banho, pode orar enquanto bebe água. O importante é o seu pensamento e o seu coração estarem voltados para meu Pai. E através de mim, as suas orações chegam a Ele. Que maneiro, Jesus! Caraca! Ok, bem, a próxima pergunta é do Douglas. Bem, Jesus, antes de ser crucificado, você ficou com medo? Claro que fiquei. A dor, o peso que senti na cruz foi tão pesado que cheguei a perguntar a meu pai por que dele ter me abandonado. Mas também lhe entreguei o meu espírito. E agora, por conta do meu sacrifício na cruz, o fardo de vocês é leve. A última pergunta é minha. Se você realmente é Deus, ou filho de Deus, por qual motivo você não dominou terras, ou tinha riquezas, ou veio como rei ou governador, ou qualquer coisa do tipo? É simples. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Vim derramar o meu amor por vocês. E não vim para ser tratado como uma celebridade.
Você veio para dar exemplo. Isso me faz lembrar a humildade. Então chego à conclusão que ser humilde é parecer com você. Jesus, quero tentar o máximo parecer com você. Meu pai e eu nos agradamos muito disso. Enfim, então, temos que finalizar essa live. Ah, sim, claro. Jesus, foi muito bom ter você aqui. Que isso? Estou sempre aqui. Mas antes de irmos, uma mensagem do passado dita em um monte para o presente em uma live. Felizes são os humildes, pois receberão a terra por herança. Então, gente, essa foi a nossa live. Tchau! O que será que acontecerá amanhã? Será que finalmente a oração de Theo vai ser ouvida? Você só vai descobrir isso se vier amanhã. E aí, pessoal, que legal de estar aqui com vocês, né? Nessa programação. Hoje eu vou falar sobre um texto que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, que diz assim, ó: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ah, esse texto, ele está sendo falado por Jesus. Foi Jesus que falou essas palavras. E quando ele fala assim, bem-aventurado, ele está falando assim, ó, feliz. Mas não é só feliz, é muito, muito, muito feliz. Felizes os humildes. Quem são os humildes? São aquelas pessoas que, apesar de serem fortes, de saberem as coisas, elas não são raivosas, elas não brigam, elas não gritam, elas reagem tranquilamente. Tipo assim, você está num jogo de futebol e aí alguém machuca você. Se você for humilde, você não vai machucar a outra pessoa. Você vai ter sentido a dor, você pode reclamar. Ou quando alguém briga com você, seu pai, sua mãe, e aí você tem vontade de responder, e aí você pensa que você tem que respeitar, ou com o seu irmão, ou com um amigo seu. Bem, teriam vários exemplos que eu poderia dar aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou contar para vocês uma história que também está na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 37. Essa história é de um rapaz chamado José. José, ele nasceu numa família que tinha muitos filhos. Sabe quantos filhos eram? Eram 12 filhos. E eram 12 filhos de um pai, que era o Jacó, mas tinha algumas mães. E ele era o filho mais velho da mãe dele. E sabe, era uma confusão naquela casa, porque era muita gente, né? Aquela conversa, eu perdi isso, fiz aquilo. E José, ele era o filho preferido do seu pai Jacó. Então vocês já sabem, né? Os irmãos dele não gostavam muito dele. Por quê? Por exemplo, quando foi ganhar uma capa, que é uma roupa legal, ele ganhou logo uma capa bem especial, uma capa colorida. E os seus irmãos ficavam com raiva daquilo. E ainda teve um problema. José teve um sonho. O sonho veio de Deus, sabe? O sonho era uma coisa boa. Mas José, quando contou esse sonho para os seus irmãos, ele falou assim, olha, eu sonhei que a gente estava segurando assim uns feixes de milho, sabe? Sabe o que é trigo, né? Então, os seus irmãos estavam segurando também os dele e aí, de repente, os feixes de trigo dos irmãos se inclinaram assim para o feixe de José. Quando ele contou aquilo para os seus irmãos, eles ficaram muito chateados com ele. Eles já não conseguiam nem falar direito com ele. E aí eu já falo uma coisa para você. Cuidado com as coisas dentro de casa. Briga entre irmãos, isso não é legal. Isso não é coisa de gente que quer ser feliz, que quer ser humilde. Então, depois José teve outro sonho. E aí os irmãos ficaram mais chateados ainda, porque nesse sonho tinha o sol, a lua e 12 estrelas, né? E aquelas estrelas ficavam ali. E o sol e a lua e tudo diante de José. E aí, mais uma vez, eles falaram, esse menino acha que vai ser o rei de tudo, só porque meu pai gosta dele. E eles ficaram muito chateados. O trabalho que o pai de José deu para ele era um trabalho assim que ele não precisava ir na plantação muito fazer as coisas, mas ele tomava conta dos seus irmãos mais velhos. Olha só, ele só tinha um irmão mais novo e tomava conta dos irmãos mais velhos que estavam no campo. Então os irmãos dele se chateavam, sabe por quê? Porque José fazia um bom trabalho. E essa é uma outra coisa que é importante. Sempre que você vai fazer uma coisa, se você estuda, se você
tem que arrumar o seu quarto, você tem que fazer as coisas bem feito, como se você estivesse fazendo para Deus, para o Senhor. Então o pai dele gostava do trabalho dele, porém o trabalho dos irmãos dele não era muito legal. Então o que acontecia? José contava para o pai as coisas erradas que os irmãos faziam no trabalho. E aí você já sabe, né? Mais problema, mais raiva que os irmãos dele tinham. Um dia, o pai de José, Jacó, falou para José assim: José, vai lá ver os seus irmãos que estão no campo. E aí José foi procurar os irmãos. Não achou no lugar onde era para ser. E aí os irmãos estavam num outro lugar, mas José achou, porque ele era um bom trabalhador, ele fazia as coisas bem feitas. E aí ele encontrou os irmãos, e aí ele chegou para os irmãos dele, né? E quando ele estava chegando, os irmãos falaram assim: ah, que raiva, ele achou a gente, ele já está aqui. E eles pensaram em matar José. Olha só. Mas quando José chegou, eles pensaram assim: não vamos matar José. E aí pegaram José, bateram nele e venderam ele como um escravo. Ele foi vendido como um escravo para o Egito. Pegaram aquela capa dele, aquela roupa colorida, bonita que ele tinha, sujaram ela de vermelho e deram para o pai dele, Jacó, e falaram: olha, José foi devorado no campo. E aí a vida de José mudou completamente, porque agora ele virou um escravo. Mas sendo escravo, sabe o que ele fez? Ele foi o melhor dos escravos, ele fazia as coisas muito bem feitas. Ele não devia estar feliz de estar ali, mas se Deus tinha colocado ele ali, ele fazia as coisas bem feitas. Mas aí, mesmo assim, ele sendo um bom escravo, ele se tornou o chefe dos outros escravos. Contaram uma mentira dele, ele foi parar, sabe aonde? Na prisão. E aí o que aconteceu na prisão? Mais uma vez, José foi para a prisão, aceitou ali a vontade de Deus, que foi dele ir para aquela prisão. E dentro da prisão ele começou a ter um bom comportamento. Daqui a pouco ele estava tomando conta dos outros presos. Olha só como é que em todo lugar que José chegava, ele acabava tendo esse trabalho de tomar conta das outras pessoas. E Deus ia abençoando José ali dentro da prisão. Um dia, os prisioneiros tiveram sonhos. E aí José, que já tinha tido sonho, Deus já tinha falado em sonho com ele, Deus falou com José o que significava o sonho daqueles prisioneiros. Um daqueles prisioneiros foi trabalhar para o rei, que era o faraó. E aí Faraó teve um sonho. O que aconteceu? O sonho do faraó era uma coisa muito esquisita. Tinha umas vacas gordas, depois umas vacas magras, 7 gordas, 7 magras. E aí, aquele prisioneiro que tinha saído da prisão lembrou de José. José chegou e falou para Faraó que aquilo ali representava que ia ter 7 anos, que iam ter muita coisa para colher. Mais 7 anos que ia ter fome em toda a terra. Então o Faraó, quando viu aquilo, falou: eu preciso de alguém para administrar. E quem é que ele chamou? José. José agora era o governador do Egito. E aí, depois que passaram aqueles 7 anos de muita fartura, quando José guardou as coisas, né, para poder ter depois, o Egito começou a vender. Nos 7 anos, quando as coisas estavam difíceis, começou a vender comida para os outros povos. Com isso, o Egito se enriqueceu muito. José ficou muito poderoso. E quem é que foi aparecer lá um certo dia? Os irmãos de José. Mas eles não reconheceram José, porque José estava usando aquela barba de egípcio assim, enroladinha, usando uma coisa na cabeça, umas pinturas assim, eles não reconheceram. Ele estava falando em outra língua. E aí, o que você pensa que José ia fazer naquela hora? Ele podia descontar nos irmãos dele. Ele podia fazer os irmãos dele de escravos, aquelas pessoas que fizeram tão mal para ele. Mas sabe o que José fez? Ele juntou os irmãos, mandou chamar seu pai e perdoou. Ele perdoou, ele tirou aquelas roupas que ele estava usando de egípcio, ele chorou e ele falou que ele amava os irmãos. Então, o que eu quero falar de José para vocês? Qual é a grande sacada que a gente tem que ter quando a gente está olhando para a vida de José? Ele era humilde, ele tinha tudo para descontar nos seus irmãos, mas o que ele fez? Ele perdoou. E ele ainda deu terra para os irmãos dele nunca mais sentiram fome, e o pai dele se alegrou. E ele teve uma vida feliz, uma vida
que ele pôde aproveitar bem com os irmãos e entendeu que a vontade de Deus dele passar por todas aquelas coisas difíceis foi para que ele pudesse salvar a sua família. Então, meu amigo, criança, se você conhece a Jesus, deixa Ele tomar conta de você, faça a vontade dEle, não age assim por impulso. E se você ainda não conhece, eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz e ressuscitou para te salvar. E você pode, nesse momento, falar para Ele: Jesus, vem, toma conta de mim e me ajude a ser uma pessoa humilde, porque eu quero ser muito, muito, muito feliz. Obrigado, gente. Criançada, está na hora da gente adorar a Deus, dizendo o quanto Ele é poderoso e o quanto a gente tem que deixar Ele agir na nossa vida. Deus abençoe vocês. Eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os
céu, te amo de montão, papai do céu. Te dou meu coração, papai do céu. Eu quero te seguir, papai do céu. Pra sempre eu quero ouvir quando estou cantando, quando estou dormindo, quando estou pulando, quando estou sorrindo, eu vou te louvar. Papai do céu, te amo de montão, papai do céu. Te dou meu coração, papai do céu. Eu quero te seguir, papai do céu. Pra sempre eu quero ouvir quando estou brincando, quando estou comendo, quando estou orando, quando estou correndo, eu vou te louvar. Eu já sei, está na tua palavra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu já sei, está na tua palavra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu já sei, está na tua palavra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu já sei, está na tua palavra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Papai do céu, te amo de montão, papai do céu. Te dou meu coração, papai do céu. Eu quero te seguir, papai do céu. Pra sempre eu quero ouvir. Fala galera, beleza? Tia Suelen na área pra gente brincar de um jogo muito legal que se chama Tabuleiro Humano. Você já brincou alguma vez de tabuleiro humano nessa casa? Eu acho que não, mas de tabuleiro sim, né? Então, funciona mais ou menos dessa forma como um tabuleiro que você brinca em casa mesmo. Sendo que hoje a gente vai brincar com relação à vida de José. Gente, a vida de José foi muito incrível. José foi um homem super correto e humilde, meio devido às circunstâncias que ele passou, não é verdade? Então o nosso jogo vai começar desde que os irmãos colocaram José no poço. Então a gente vai do poço à governança do Egito. Que legal, hein? O que será que vai acontecer no meio do caminho? Em casa você pode adaptar essa brincadeira também. Como é que você pode fazer? Você pode usar bambolê ou então você pode imprimir em casa ou escrever a trajetória de José, como você vai aprender com a historinha que teve agora há pouco. E aí a gente vai precisar de um dado, nós vamos girar o dado e quando cair o número, nós vamos andar a casa e fazer direitinho como o tabuleiro manda pra gente. Eu vou precisar aqui de ajudantes, eu vou precisar de ter pelo menos 2 jogadores, né? Assim como no tabuleiro, a gente tem de 2 a 4, acho que tem alguns até com 6 jogadores. Mas aqui eu vou utilizar 4 jogadores. Eu vou ser um pino e vou transformar 3 ajudantes minhas em pinos. Eu vou chamar aqui a minha filha Sophie, a minha sobrinha Sara e a minha sobrinha Lizzie. E nós vamos ser os pinos. Vamos lá? Então, estou aqui com a minha família, por isso que a gente está sem máscara, porque não pode ficar sem máscara, não é verdade? Então, como eu estou com a minha família, tá todo mundo aqui sem máscara. E como todo jogo de tabuleiro, a gente começa jogando o quê? O dado. Então a gente vai fazer o seguinte, nós temos 4 pinos aqui humanos, né? Nós temos 4 pinos humanos. Quem tirar o número maior vai ser a primeira jogadora. E assim sucessivamente na ordem, tá bom? Use em casa um dadinho que você tem de algum jogo, alguma coisa só pra gente poder estar estipulando isso, tá bom? Vamos adaptar. O importante é o quê? Se divertir. Então vamos lá, eu vou jogar o primeiro dado. 6, 6, 6. Tirei 2. Tudo bem. Vai, Sussu, joga você agora. Epa! 4 aí. Agora, Liz. 1. Vai, Sassá. Tem que tirar maior que 1. 3, 4. E aí tá escrito avance 2 casas. Vai, Sara, avança 2 casas. Isso. 1, 2. Aê, muito bem. Muito bem, Sofia. Caramba, quase que você fica uma rodada sem jogar. Olha só que sorte. Muito bom.
Agora é a vez da Lizzy. Vamos lá, Lili. Forte. Lizzy. Ah, fique uma rodada sem jogar. Tudo bem, não tem problema. Agora é a minha vez. Olha só, avance 2 casas. 1, 2. Agora é a sua vez, Sofia. 1, 2, 3. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Revelação do sonho do faraó. Gente, esse momento aqui foi impactante, foi muito legal. Por quê? Porque nesse momento, José mostrou humildade. Porque quando o faraó chamou ele para interpretar o sonho dele, na mesma hora, ele interpretou o sonho, mas não levou crédito para si mesmo. Ele falou que tudo é honra e glória de Deus. E ele deu mérito para Deus. Então, nesse momento aqui, José foi o quê? Humilde. Então, como José foi humilde, eu estou feliz. Aqui diz o quê? Avance 3 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3. E eu tenho mais uma pergunta aqui, ó. Qual foi o presente que José recebeu de seu pai que gerou ciúme? Caso não saiba, fique uma rodada sem jogar. Não acredito! Eu tenho que saber isso, meninas. Alguém de vocês tem uma dica para me dar? Que presente é esse que José recebeu? É colorido, é uma dica, né? Que presente é esse que José recebeu? Que os irmãos ficaram com ciúme? É uma túnica, muito bem! Então, como eu acertei, eu não vou ficar uma rodada sem jogar. Vamos lá, agora é a vez da Sara. Vai, Sara! Joga o dadinho. 1, 2, 3 e... Isso, mais um. Muito bem, Sara. E aqui tá dizendo aqui, ó. José passou a ser governador do Egito. Muito bom. Avance 2 casas. Vem, Sara. Você vai ficar aqui do meu ladinho. Muito bem. Isso. Mais um. Muito bem, 6. O que tá escrito aqui? Desafio. Imite uma galinha. Como é que faz uma galinha? Ai, que galinha mais charmosa. Vai. Papa. Ai, que linda. Muito bem. Vamos continuar, então. Desafio. Pague 10 polichinelos. Tudo bem, vamos lá. Me ajuda a contar? Vamos lá. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Eu consegui! Vamos lá, vamos continuar. Epa, muito bom. Vamos ler o que tem aqui? José é tentado e vai para a prisão. Nesse momento, quem lembra essa parte da historinha, hein? José é tentado pela esposa do faraó, mas mesmo assim, ele se manteve firme e correu. Ele não cedeu à tentação, mas ele foi parar onde? Na prisão. Então agora a Sara vai parar na prisão. Sara vai ficar uma rodada sem jogar, tá bom? Vai. Mais um pulo. O que tá escrito aí? Você venceu! Muito bem! Muito bom, galera. Toca aqui, toca aqui. Yes! Muito bom. É isso aí, galera. Tchau! Com certeza! Tchau, galera! Oi, gente, eu sou a Babi, essa é a Manu e hoje nós vamos ensinar uma técnica chamada tie-dye, que está super na moda, e agora eu vou explicar para vocês o porquê que a gente vai ensinar essa técnica. Bom, tem um personagem bíblico, José, que vocês devem conhecer, e lá onde ele morava, as pessoas eram muito vaidosas e gostavam de usar tecidos. Então, por isso que a gente vai ensinar essa técnica hoje. E a Manuzinha vai me ajudar, né? Isso. Então, primeiramente, a gente vai forrar aqui essa mesa. Bom, vou forrar a mesa para não sujar. Me ajuda lá pegando a blusinha, por favor. Muito bem. E o borrifador. Bom, vamos esticar a camisa. E molhar. Manu, quer molhar? Isso. Muito bem. Não esqueça de umedecer a camisa toda, de um lado e do outro.
Depois de molhada, você vai esticar bastante a camisa. Você vai precisar também de alguns elásticos. E você vai pegar aqui na parte central dela e você vai começar a girar. Você pode fazer isso com a ajuda de um garfo ou com os próprios dedos assim. E você vai girando. E ajeitando aqui para a camisa ir fazendo uma espécie de caracol. Quando ela estiver bem enroladinha assim, você vai vir com o elástico. Deixa eu só virar aqui. De um ladinho. Do outro. Na diagonal. E na outra. Vai dividir em 8 partes. Assim. Agora nós vamos preparar a tinta, né, Manu? Vamos precisar de um pouquinho de água. Eu que vou colocar. Isso, a tinta para tecido. Um potinho e uma colherzinha ou uma pazinha para você mexer, tá bom? Vou abrir aqui. Eu coloco. Isso, tá bom. E vai derramar a tinta no potinho, devagar. Isso. Muito bem, Manu. Agora nós vamos colocar água. Tá bom? Isso. Mexe bem. Muito bem. Deixa eu mexer um pouquinho mais. Você pode utilizar esse tipo de potinho aqui de ketchup, ou você pode jogar assim mesmo. Eu prefiro usar o potinho de ketchup. Muito bem, Manu. Prontinho. Isso. Vou jogar aqui dentro. Isso. Posso colocar? Pode. Bom, agora é a hora que a Manu vai começar a pintar a camisa, né, Manu? Vamos? Muito bem. Tá saindo. Pode ser, pode jogar. Isso. Muito bem. Tô de laranja? Isso, a cor laranja. Muito bem, Manu. Muito bem, tá bom. Tá ótimo. Vem cá, fica aqui. Quer limpar? Muito bem. Tá bom. Agora, gente, nós vamos esperar 4 horas a camisa desse jeito pra gente poder abrir, tá bom? Bom, depois da camisa bem seca, você vai abrir, tirando os elásticos.
e está pronta a sua camisa tie-dye. Lembrando que você vai receber um kit na sua casa com uma tinta que pode ser de qualquer outra cor. E é importante também, gente, vocês saberem que vocês podem usar qualquer camisa, portanto que seja de algodão, tá bom? Bom, aqui eu tenho outras opções de camisas prontas, olha só, essa aqui tá em laranja, em amarelo, então vocês podem usar nas cores também, tá? Essa aqui é colorida, tá bom? Então não esqueçam de quando as camisas de vocês estiverem prontas, marquem aqui o Recriança, o Instagram Recriança IR e também o Barão Kids, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Estás aqui, movendo-se entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, agindo entre nós, te adorarei, te adorarei. Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Todos juntos? Estás aqui, movendo-se entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, agindo entre nós, te adorarei, te adorarei. Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui? Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando os corações, te adorarei, te adorarei. Tu és o caminho, Deus, tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és, Senhor. Esse é quem tu és. 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 Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus agir. Não deixará de agir. Não deixará de agir. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus agir. Não deixará de agir. Não deixará de agir. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus agir. Não deixará de agir. Não deixará de agir. Mesmo que eu não veja, Deus cuida.
mesmo que eu não sinta Deus agir. Não deixará de agir, não deixará. Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é